Olá, sejam bem-vindos a mais uma reunião de ATPC de Ciências da Natureza. Na reunião de hoje, o professor Edivaldo fará a devolutiva da reunião Desafios e Trajetórias que ocorreu em 9/7. Vamos abordar alguns artigos do ECA que se encontram na Lei 8.069/90 e em seus 30 anos de implantação. Como está articulado com a BNCC. Logo após, no Giro Científico, teremos um bate-papo com alguns dos nossos estudantes. Agora, passo a palavra para o professor Edivaldo. Olá, professores. No ATPC do dia 9/7 foi enviado para vocês um formulário com uma avaliação. Esse formulário teve 389 respostas. Desses professores, 189 também deixaram registradas suas sugestões. E 26 professores deixaram registrado o seu interesse em participar nas ATPCs futuras. A primeira questão do formulário era sobre o canal de transmissão das ATPCs, onde 2% dos professores achou o canal ruim, 55% achou o canal bom e 43% achou o canal muito bom. A segunda questão é sobre a metodologia. 1% dos professores achou a metodologia utilizada ruim, 42% a metodologia usada muito boa e 50% a metodologia usada foi boa. A terceira questão é se os objetivos foram claros. 1% dos professores achou que não foram claras, 9% que foi parcialmente clara e 90% que foi claro. A próxima questão era: o conteúdo foi organizado e bem planejado? 0,5% achou que não foi bem organizado e planejado, 11,5% que foi parcialmente organizado e bem planejado, e 88% que foi bem organizado e bem planejado. Em relação à contribuição das pautas para a sua prática pedagógica, no ATPC do dia 7/5, 332 professores achou que contribuiu para a sua prática, 2 professores que não contribuiu e 55 que contribuiu parcialmente. No ATPC do dia 14/5, da parte de Ciência da Natureza, 327 professores que contribuiu, 1 que não contribuiu e os 61 que contribuiu parcialmente. No 14/5, parte de Matemática, 310 que contribuiu, 8 que não contribuiu e 71 contribuiu parcialmente. Já no ATPC do dia 21/5, 327 professores concordam que contribuiu para a sua prática, 5 professores que não contribuiu e 57 que contribuiu parcialmente. No ATPC do 18/6, 339 professores acham que contribuiu, 4 que não contribuiu e 46 que contribuiu parcialmente. E no ATPC do dia 2/7, 335 professores acreditam que contribuiu para a sua prática em sala de aula, 4 professores que não contribuiu e 50 que contribuiu parcialmente. Passo a palavra para a professora Isabel. Bom, hoje nós vamos tratar do ECA, a BNCC e o olhar dos verdadeiros interessados. Os objetivos da reunião de hoje são: refletir sobre os artigos 53 e 58 do ECA, articulado às competências da BNCC. Apresentar as experiências dos alunos em tempo de atividades remotas. Refletir sobre as competências dos estudantes do século XXI. O artigo 53 do ECA, quando trata do direito à educação, hierarquiza os objetivos da ação educativa, colocando em primeiro patamar o pleno desenvolvimento do educando como pessoa. No segundo, o preparo para o exercício da cidadania. E no terceiro, a qualificação para o trabalho. Olhando para esses direitos, fazemos uma conexão com o texto introdutório da Base Nacional, que discorre sobre a educação integral do estudante e essa formação dos jovens de modo integral, que ocorre ao contemplar todas as dimensões do desenvolvimento humano, que são eles o cognitivo, o acadêmico, intelectual, físico, social, emocional e cultural. E esse desenvolvimento se dá através de conhecimentos, habilidades, atitudes e valores.
Trouxemos também o artigo 58, que pauta o respeito aos valores do contexto social do estudante, articulado com a competência geral número 4 da base, que enfatiza a importância da comunicação por meio da escuta e do diálogo. Convidamos vocês para fazerem essa reflexão e contamos com a participação na interação. Vamos disponibilizar agora 2 minutinhos para que vocês respondam. Não se esqueçam de se identificar com seu nome e o nome da escola. Assim podemos contatar você. Pensando neste momento e nas dificuldades que todos nós estamos vivenciando, ouvimos professores empenhados, desenvolvendo metodologias diversas para ensinar à distância. Ouvimos coordenadores obstinados a engajar o maior número de alunos possível. E agora daremos voz a quem realmente interessa. Vamos ao giro científico. Hoje, no nosso giro científico, em comemoração dos 30 anos do ECA, nós chamamos alguns alunos para ter uma conversa, para a gente saber como eles estão, qual é o olhar deles dentro dessa situação de ensino remoto. Então, nós temos aqui alguns alunos e gostaria que eles se apresentassem para vocês. Começando com o aluno Guilherme, da Escola Jerônimo de Camargo. Por favor, Guilherme. Olá, eu sou o Guilherme. Como já foi dito, eu estudo na Escola Jerônimo de Camargo, aqui em Jarinu. E eu estou no 3º ano do ensino médio. Vamos ouvir os representantes da Escola de Jundiaí. Pode falar, Renata? Bom, meu nome é Renata. Eu sou a Renata, eu estudo no Diógenes da Arte Paz, aqui em Jundiaí, e eu estou no 8º ano B. Vamos ouvir a aluna representante de Itatiba. Olá, sou Berta Lúcia, estudo na Escola Antônio Dutra, aqui de Itatiba, e eu faço EJA aqui na escola. O representante de Várzea Paulista. Olá a todos, meu nome é João Henrique, tenho 14 anos, sou aluno da Escola Estadual Idoroti de Souza Varês, estou cursando o 1º ano do ensino médio, junto com o projeto do Novotec. E vamos ouvir o representante de Louveira.
Olá, meu nome é Vitor, eu sou da Escola Estadual de João Leite Ferraz e estou no 9º ano. Bom, os alunos devidamente apresentados, né? Nós gostaríamos de fazer alguns questionamentos para esses alunos, para saber como eles estão se comportando aí, como está sendo para eles essa situação que a gente está passando, né? Então, gostaria de falar com a aluna Berta Lúcia. Ela é uma aluna da EJA, né, do Ensino de Jovens e Adultos, da Escola Antônio Dutra. Então, Berta Lúcia, como foi para você receber a notícia de que as escolas iriam fechar por causa do Covid? Passou pela sua cabeça que vocês iam ficar de boa, não ia fazer nada? E depois, conforme o tempo foi passando, o que aconteceu? Fala para a gente um pouquinho sobre isso. Assim, como eu sou do EJA, né, a gente que trabalha o dia inteiro e, tipo, recebe essa notícia que, não, a escola não vai ter mais ir para a escola. Para nós, para a gente do EJA é um tipo de alívio, porque já é um cansaço a menos, um estudo a menos. Só que aí teve a notícia, né, que aí as diretoras passaram nas salas que iam ter grupos no WhatsApp falando de cada matéria, que cada professor ia mandar estudos para a gente fazer em casa, e querendo ou não, é uma coisa bem mais fácil para a gente, né, que trabalha o dia inteiro e tem mais um tempo de descanso à noite, né, a gente tira alguns dias para fazer as lições, fica muito mais fácil para a gente. A gente sempre passa pela cabeça, a gente não vai para a escola, né, mas é triste essa situação por conta do corona, né? A gente, querendo ou não, fica meio chateado pelas questões que a gente não pode fazer nada, a gente não, praticamente alguns não trabalham mais, não vão mais para a escola, fica triste a situação. Muito bom, obrigada, Berta Lúcia. Agora eu vou passar a palavra para a Suzy. A minha questão agora é para o Guilherme. Guilherme, depois dessa situação que a Berta falou, né, de receber a notícia que ia ficar em casa e tal, como que você imaginou que seriam essas aulas, né? Como foi esse contato seu com a escola, com os professores? Conta um pouquinho para a gente. Bem, quando saiu a notícia, né, que as aulas seriam suspensas, que a gente teria que fazer o distanciamento social, eu não imaginei de primeira vez uma aula à distância, né, o ensino EAD. Eu imaginei que seriam chamados para a escola os alunos do 3º ano e iriam dividir os 3º anos na escola inteira, né, para também não ficar aquele amontoado por causa, né, do Covid-19. E o contato da escola com a gente foi muito bom, né? A gente já tinha na sala dos grupos de WhatsApp, né, para passar lição, para fazer uma pergunta fora do horário escolar, né, que sempre surge. Então a escola aproveitou disso para entrar em contato com os alunos, né? Mandou mensagens no WhatsApp, às vezes até pelo Facebook, que era o meio que tinha, e também ligou, né, para as famílias, né, avisando como seria, enfim. Você sentiu algum medo nesse momento, assim? Sim, eu senti muito medo, porque eu estando no 3º ano do ensino médio, né, não que os outros anos não sejam importantes, longe disso, mas a gente no 3º ano a gente sente uma apreensão, né, é o famoso ano do vestibular, o ano do Enem, então a gente fica um pouco receoso, ainda mais sem aula, né, sem aula presencial, que a gente fica muito apreensioso, é muito difícil. Tá certo. Obrigada, Guilherme. Olá, João. Você acha que as aulas continuam iguais àquelas ministradas na escola ou elas mudaram? Poderia explicar? Sim, queira ou não, uma aula online nunca vai substituir um professor presencial. Então, sim, mudou muito, ainda mais para alunos que nunca tiveram aulas usando a plataforma EAD, mudou demais, a forma de aprendizado.
Porque quando você tem um professor ali que está ali para atender suas necessidades, saber trabalhar com cada aluno é uma coisa, mas quando você tem um professor, tem mais de 1.000 alunos assistindo ele não tem como trabalhar as necessidades de cada um. Isso pode até prejudicar alguns alunos que, queiram ou não tem uma facilidade tão grande quanto outros para acatar a matéria que está sendo ensinada. Muito bem, agora eu vou chamar o estudante Vitor para me ajudar com uma contribuição. Vitor, você poderia contar para a gente, nesse tempo de distanciamento social, do ensino remoto, se existe alguma atividade que você já desenvolveu que você mais se identificou, que mais chamou a sua atenção? Você pode contar um pouquinho para a gente? Claro. Bom, ensino em si mesmo, eu criar alguma atividade específica. O que eu gosto de fazer eu acho que mais a coisa de procurar por si só, coisas que eu gosto, por exemplo, eu gosto muito de eletrônica, coisas relacionadas à tecnologia, procurar coisas, porque tem muito a ver também algumas coisas com matemática, coisa do tipo. Então é algo que eu acho que me ajuda muito. Mas em relação aos professores, eu acho que uma professora minha criou uma atividade que eu gostei muito, que foi fazer as revisões das aulas. Ela manda pra gente no Classroom uma atividade com o link da aula e a gente tem que fazer uma revisão para poder mandar para ela. Foi algo que eu achei muito interessante, porque para fazer a atividade, você é obrigado a assistir a aula. Então, se você não viu de uma forma ou de outra, você vai ver. E escrevendo, né, eu vi em algum lugar, eu acho que quando você escreve algo, você está falando 2 vezes algo ao mesmo tempo. Então, você acaba, às vezes, memorizando aquilo mais facilmente. Então, eu acho que a atividade que eu mais gostei foi essa da minha professora, de fazer a revisão da aula. Muito bem, Vitor. Obrigada pela sua contribuição. Como essas aulas estão contribuindo para a sua aprendizagem nesse novo formato? Olha, eu realmente aprendi muito com essas aulas, estamos aprendendo bastante. É como se realmente estivéssemos na escola aprendendo todas as matérias. Ela está contribuindo bastante também porque são métodos diferentes de a gente aprender. A isso, queira ou não, é uma forma que a gente se entusiasma mais a aprender e está me ajudando bastante essa plataforma. Eu estou conseguindo aprender mais, eles dão muitas opções para a gente conseguir procurar as matérias para entender. Eu gostei bastante. Continuando a conversa com o Guilherme, teve algum momento que você teve alguma dificuldade com o uso das tecnologias que a escola trouxe para você nesse momento de ensino remoto? Bem, eu particularmente não tive dificuldades. Porém, nesse ponto, eu queria levantar duas questões que são muito recorrentes. A primeira é o não acesso digital que muitos alunos têm. Apesar de hoje em dia a tecnologia estar tão avançada, tem muitos alunos que ainda não têm um celular, um computador ou até mesmo acesso à internet para fazer as atividades, né? E o outro ponto que eu queria levantar também é a desinformação dos alunos em usar um e-mail, por exemplo, em fazer uma planilha, fazer um Word, né? Os alunos, né, nós adolescentes, estamos a todo momento usando o computador e a internet, mas a gente está muito em redes sociais, né, jogando, e quando o professor pede para a gente fazer um trabalho no Word, para entrar no e-mail, muitos alunos não sabem, não conseguem, entendeu? Então, eu percebi, né, de vários colegas meus, essa dificuldade. Então, são os dois grandes desafios aí que você coloca para a gente, né? Sim, sim. E que é uma verdade, viu, Guilherme? A gente acredita que o aluno, né, que o estudante da faixa etária de vocês tenha um pleno domínio da tecnologia, né? E não é fato, porque a gente tem alunos que não sabem usar ainda um e-mail como ferramenta, como você colocou. Muito bom, viu, Guilherme? Obrigada. Eu que agradeço. Bom, a minha pergunta agora vai para Renata.
Renata, qual a ferramenta que você considera que melhor tem auxiliado na sua aprendizagem? Das ferramentas que estão sendo utilizadas, oferecidas pelos professores da sua unidade escolar, qual que você acha que está te auxiliando melhor na aprendizagem? Na minha opinião, é a ferramenta do Classroom. Por quê? Porque lá eu posso retirar minhas dúvidas, eu posso mandar minhas atividades, eu recebo as atividades. Então, para mim, todas são úteis, para mim, todas são boas na minha educação. Porém, o Classroom é a que eu mais gosto e a que eu consigo mais, como é que eu posso dizer, mais me comunicar com meus professores. Tá, muito bom. E quando você percebe que algum colega de sala não participa das aulas, está desmotivado, qual é a sua ação protagonista para ajudá-lo? Eu normalmente entro em contato com esse aluno, pergunto se ele está com alguma dificuldade, tanto na vida quanto no Classroom, no centro de mídias, para acessar o e-mail. E eu tento atender o aluno da melhor forma possível. Tento conversar, tento saber o que está havendo com esse aluno. Você tem o contato de todos os alunos da sua sala e você consegue com facilidade isso? Como está sendo esse contato, desse engajamento? Vocês, enquanto sala de aula, vocês continuam unidos como se vocês estivessem na escola ou houve um afastamento por parte de alguns alunos? Sim, houve sim alguns afastamentos por parte de alguns alunos, porém a maioria está super interessado. Tento manter o contato com todos eles, porém alguns não têm o telefone nem o celular. Aí a escola tem que entrar em contato pelo telefone, não pelo celular, com os pais, né? Porém, eu tento entrar em contato com todos, mesmo eu não tendo amizade com todos, porém eu tento. Muito obrigada, Renata, pelas suas respostas. Agora eu passo a palavra para a Mônica. Tudo bem, Vitor, eu vou voltar com você mais um pouquinho, por favor. Eu gostaria que você falasse para a gente um pouquinho com relação à pandemia, ao distanciamento social, esse tempo de ensino remoto, que expectativas que você possui para chegar ao final do ano? O que você espera, né, da escola, do seu engajamento enquanto estudante? O que você pensa dessa situação para chegar até o final desse ano? Bom, eu como aluno, eu espero muito, obviamente, que a escola volte, sem dúvidas nenhuma. O ensino à distância está sendo muito bom, vários professores estão ajudando demais. Só que ainda assim dá aquela saudade de aluno, de estar dentro da sala de aula, ver a lousa cheia de texto, que a gente como aluno às vezes pensa, pra que tanto texto? Só que mesmo agora em quarentena, a gente sente até saudade daquela lousa cheia de coisa assim pra gente copiar. Então, como aluno, eu espero muito que volte, e eu não gosto muito de ser pessimista, então eu realmente acho que vai voltar. Ainda esse ano, eu espero, no caso, ainda esse ano, consigam criar alguma coisa para evitar a Covid, alguma vacina, coisa do tipo, para poder proteger a gente poder voltar para a sala de aula, porque é uma saudade que eu acho que todos os alunos, mesmo aqueles bagunceiros, né, que gostam de fazer brincadeiras no meio da sala de aula, eu acho que eles também estão sentindo saudade. Tá certo. E, Vitor, me fala uma coisa. Mesmo que a gente volte, que a tendência é a gente voltar presencialmente, com certeza, o que você acha da ideia de permanecer numa parte do ensino sendo trabalhado à distância? Eu acho que é uma ideia, de certa forma, futurista, digamos assim, tipo, no sentido de é algo que vai ainda acontecer no futuro, então, quanto mais cedo a gente tentar se acostumar com esse tipo de ensino, a gente melhor vai se adaptar. Então, é algo que eu acho muito interessante, como, por exemplo, a gente tem as aulas na escola, ou então algum reforço fazer online, ou então as atividades serem feitas online, que eu acho que, não sei muito, mas eu acho que para os professores até fica mais fácil fazer uma correção de atividade online, coisa do tipo. Eu acho que
seria muito interessante ainda assim manter, mesmo presencialmente, manter algumas coisas online. Tá certo. Muito obrigada, Vitor. Eu que agradeço pela oportunidade. Agora vamos com a aluna Berta Lúcia, e eu gostaria que você, Berta Lúcia, deixasse um recado para os professores de Ciências da Natureza e Matemática que estão nos assistindo nesse momento. Assim, matemática sempre para quem não entende muito, né, é bem difícil. E agora, tipo assim, eles passam só as atividades, alguns exemplos ficam difícil para a gente, né? E ainda mais para pessoas mais velhas do EJA, né? Já tem uma certa dificuldade em estudar. Eu falo que para os professores serem mais dinâmicos, tipo, fazer videoaulas explicando eles mesmos, não passando uns vídeos do YouTube, assim, não que não seja ruim, mas para que eles mesmos expliquem, né, que é bem mais fácil para a gente estudar, porque matemática em si já é um pouco complicado, né? É isso que o recado que eu tenho para eles, para ser mais dinâmico, mas explicar mais, fazer vídeos explicando, é o que eu peço. Ótimo. Eu gostaria de agradecer imensamente a participação de vocês e gostaria também de perguntar para algum de vocês aqui presentes, os alunos, se vocês gostariam de deixar algum recado para a escola, para o professor. Quem quiser se pronunciar, pode levantar a mãozinha. Eu quero deixar um recado para os professores, tanto em geral. Eu espero que vocês continuem motivados, que vocês não desistam, né, de nós alunos, e paciência, porque Deus quiser, logo, logo vai acabar, né? Esse vírus vai te passar. Eu gostaria de agradecer para os professores, não só os da minha escola, mas como os professores do Brasil, os professores do mundo inteiro, pelo carinho que vocês têm pelos alunos em geral, até os bagunceiros, os professores. Eu acredito que todos eles estão tentando ajudar o máximo possível. Agradecer pelo carinho, pelo esforço que vocês estão fazendo pela gente. E assim como a gente sente saudade da sala de aula, eu tenho certeza que vocês também sentem saudade, os professores sentem saudade, não só da gente, né? Tá na escola também, do contato com os alunos, sentir raiva até de alguns alunos também. Eu acho que muitos de vocês podem estar sentindo nesse momento, então eu agradeço muito a vocês pelo carinho e também pelo esforço que vocês têm por cada um de nós alunos. Bem, eu queria dizer também que tenham paciência com os alunos, né, professores? E algo que eu percebo muito às vezes, se um aluno deixa de entregar uma atividade, né, ou algo assim, o professor ele leva muito para o pessoal, às vezes, fica muito magoado. Mas pensa que às vezes é só um aluno que não está tão motivado, né, não está muito bem, mas que não fiquem chateados com isso, né? Tentem conversar com o aluno, mandem uma mensagem, e aí, tá tudo bem com você, né? O que foi? Vamos fazer atividade, mas que não fiquem receosos com isso. Para os professores, eu gostaria de falar que para se esforçar ao máximo, porque isso baqueou todo mundo de uma forma, porque eu acho que ninguém esperava que as proporções que essa pandemia tomou iam chegar a elas. Então, foi muito difícil, professores tendo que replanejar seus horários, suas matérias. Eu só aconselho que tenham força, aguentem, porque vai ser muito mais difícil, claro, a gente conseguir ter um contato com o professor, a gente conseguir trabalhar as matérias, mas a gente consegue, tudo é questão de força e foco. Os alunos, eu falaria que, é claro, que muitos alunos não gostaram da forma que o governo abordou para a gente poder ter as novas aulas, às vezes acham que não consegue porque a matéria é difícil, mas
lembrar que não é só aquela forma que a gente tem de estudar, é aquela lá foi uma forma que proporcionaram para a gente poder aprender, mas não é a única que existe. Existem várias formas, inclusive o WhatsApp mesmo, o professor está lá. Você pode conversar com ele está disponível para te ajudar. Então, é só você ter vontade. É só você ter vontade de conseguir fazer, porque eu sei que às vezes vem o desânimo, a gente não quer fazer, porque quando a gente está num ambiente onde a gente desde cedo já é acostumado que é um ambiente onde a gente se sente confortável, a gente acaba não tendo tanta força, tanta vontade de aprender quanto se a gente estivesse num ambiente escolar. Mas a gente tem que fazer ao máximo para conseguir fazer com que nosso ambiente de relaxamento consiga também virar nosso ambiente escolar. A gente conseguir aprender ali, a gente encontrar um objetivo e agarrar, porque na minha opinião é isso. Tudo que para a gente conseguir alcançar nossas metas de vida, a gente tem que ter um objetivo em mente. Então, uma coisa que eu aconselho é vocês terem um objetivo. Qual é o objetivo de vocês? Ter um objetivo de chegar no final do ano, ter um objetivo de não repetir. Então, foquem nisso, que isso vai ajudar muito vocês a conseguirem arrancar um pouquinho de ânimo dali para vocês conseguirem aprender e assim chegar no segundo ano do ensino médio com o conhecimento necessário. Certo. Olha, tenho certeza de uma coisa, que a participação de vocês foi muito boa, viu? Posso dizer em nome da nossa equipe, né? E a gente fica muito feliz pela participação de vocês, por perceber, assim, o valor que vocês dão, né, para a escola, para a educação, e isso é muito importante, porque a educação ainda é o caminho, né? É o caminho, não digo assim, para um melhor emprego, né, como a maioria das pessoas dizem, mas digo que é um caminho para vocês serem cidadãos de bem, que sabem o que estão fazendo, né? E fazem bem tudo que tiver na mão de vocês. Tá bom? Qualquer hora a gente se encontra, né? Numa ida aí à escola, né, Vitor? Quem sabe a gente volte logo e a gente se encontra aí na escola e a gente vai ter o prazer de se ver ao vivo. Muito obrigada, viu? Eu agradeço pela oportunidade, por estar aqui também, porque vocês que trazem a nossa educação, vocês que passam nosso conhecimento, queremos te agradecer por tudo. Vocês tenham certeza que essa conversa que nós tivemos hoje vai dar um novo ânimo para os nossos professores para continuar nessa batalha. Bom, muito obrigada e agradeço imensamente novamente todos vocês. A arma mais poderosa de que uma sociedade dispõe para desenvolver-se em direção à liberdade de todos os seus membros está na educação de qualidade para crianças e adolescentes. ECA. Passo agora a palavra para a professora Mônica e para a professora Suzy. Que bom, não é, Suzy? Ouvir o depoimento dos nossos alunos, ouvir o que eles pensam, o que eles têm para falar para a gente. É muito gratificante recebê-los no nosso ATPC, não é mesmo? Nós podemos perceber na fala deles que são pelas emoções que a gente acaba se expressando, que a gente demonstra os nossos sentimentos, não é? As nossas vivências, as nossas interações sociais, né? E podemos perceber também que a afetividade e a emoção, elas são parte integrante do nosso processo de ensino-aprendizagem. Como que você vê isso, Suzy? Então, Mônica, eu também, assim, me senti muito feliz, né, por ter conversado com esses estudantes. A gente percebe que cada ponto, né, que eles falaram, que eles comentaram, que serve para a gente refletir um pouquinho sobre essa questão da afetividade. E para a gente entender também, né, que a palavra afetividade,
ela se refere ao afetar alguém. E a gente pode afetar tanto positivamente como negativamente. Mas a gente vê na fala do João algo bem interessante. Você gostaria de comentar? Então, Suzy, o João Henrique, ele se colocou muito bem, né? Ele disse assim que nós precisamos ter sempre força e foco. Quando a gente quer atingir algum objetivo, que a gente precisa ter metas a serem alcançadas e que a gente não pode desistir, né? E ele se coloca muito bem quando ele fala, né, que é importante essa proximidade, que existem diferentes maneiras da gente aprender, como existem diferentes maneiras da gente ensinar, não é mesmo? E é importante o professor criar esse laço com o aluno de proximidade, porque, como você disse, a afetividade não é somente falar sim para o aluno, ou dar carinho, ou amor, né? Ela tem uma afetividade na escola, ela se traduz no ouvir o aluno, né? No que ele está se expressando, no que ele está querendo dizer, na sua autonomia, da credibilidade para o nosso aluno. Então, essa é a relação de efetividade que a gente precisa buscar no âmbito escolar, na sala de aula. E isso não é diferente quando a gente está no ensino à distância. Não é verdade? É verdade. E você vê que interessante, né, quando o Vitor coloca para a gente a questão da falta que a escola tem feito para ele. Ele coloca que ele sente falta até das vezes que o professor chama a atenção dos alunos. Isso é bem interessante, porque como é que a gente pode imaginar que um aluno possa sentir falta até da bagunça? Né? É verdade. É o que ele coloca ali. E eu acho interessante que quando ele coloca isso, que ele pode perceber, os alunos percebem até quando o professor tem os momentos de raiva, né? E é interessante a gente colocar que o professor também é movido por emoções, né? Por sensações, né? Mas ele, enquanto ser adulto, né? O mediador daquela sala de aula, daquela aprendizagem, ele tem mais maturidade para buscar o seu equilíbrio, para solucionar algum tipo de conflito que possa estar acontecendo, né? Então, a gente fala que é o ser adulto da relação. Né? É importante também, né, Mônica, a gente pensar nessa questão do professor enquanto o adulto da relação, que numa sala de aula, ele não pode deixar que as suas emoções se igualem às do aluno. Né? Então, vamos dar um exemplo bem claro. Né? O aluno xinga o professor e o professor devolve o xingamento. Nós sabemos que, enquanto pessoas, né, nós estamos sujeitos a isso, mas a gente precisa ter esse autocontrole, né? Ou esse controle emocional, para que a gente não esteja no mesmo nível de emoção, e a gente conseguir, então, controlar essa situação, né? Fazendo essa mediação também das questões afetivas. Isso, eu acho que é algo que a gente pode pensar um pouquinho. Outra situação, né, em relação à afetividade do professor também. Quem nunca, né, chegou numa sala que um aluno olhou e falou assim, professor, o que aconteceu? Você está triste hoje? Né? Porque nós também... Porque eles estão nos observando a todo momento, não é? Nós devemos não só observá-los, né, mas tomar algum cuidado, porque nós também somos observados, né, enquanto professor. Mas você vê, né, nessa nossa linha aí de conversa sobre toda essa afetividade que envolve o ensino e a aprendizagem. A gente vê a Berta Lúcia colocar para nós da importância do professor pôr a sua carinha lá na tela para que eles tenham uma aula mais próxima. Que ele reconheça, que o aluno, o nosso estudante, ele possa reconhecer, né, o seu professor, né, aquele que tem um vínculo pedagógico, um vínculo afetivo com o nosso estudante, né?
aquele que vai contribuir na aprendizagem dele, realmente. Sim, porque nas aulas da EJA, né, como não sei se todos que estão nos vendo sabem, ela teve um período muito grande de telecurso, de teleaula. E o aluno da EJA não reconhece aquele professor, né, como seu. É só uma aula que tem ali. E aí ela coloca para nós, né, da importância do professor se apresentar, fazer a sua aula, né, vamos dizer assim, para ele. Que é o que você falou do vínculo dele com o seu professor. Exato. E eu gosto muito da fala da Renata, quando ela fala assim, professor, não desista de nós. Né? Eu acho que quando ela fala assim, não desista de nós, é justamente isso, né? Estabeleça esse vínculo. Você dá aula para a gente na sala presencial, por que não no virtual? Né? Por que eu preciso assistir a aula, só a aula do YouTube, e eu não posso reconhecer o meu professor na minha telinha? Né? Para que eu possa me sentir mais à vontade para desenvolver o meu pensamento, né? Para que eu possa aprimorar, né, o meu conhecimento, por meio da atuação do meu professor, que é o meu mediador desse momento. E a Renata, né, tanto a Renata como o Vitor, eles são muito atuantes na escola. Eles trabalham com grêmio, eles estão ajudando aí na busca ativa dos colegas, mas a gente vê a Renata, essa preocupação dela com a escola, né, de chamar alunos, de conversar com alunos que ela sequer conhece, né? Então, que emoção, né? Que afeto é esse que ela tem, né? Que empatia é essa dela, né? De estar chamando esses alunos. Foi muito legal. A mesma coisa quando o Guilherme também se coloca, né? Que ele fala, né, quando o aluno não entrega alguma atividade, professor, não fique com raiva, né? Pode ser que tenha acontecido alguma coisa, que ele esteja numa depressão, que ele precise de algum tipo de apoio, procure saber, né? Então, assim, o professor, se não exatamente ele, mas vamos promover, então, com os nossos estudantes, com outros estudantes, que um busque fazer esse apoio para o outro, né, que faça essa busca, esse engajamento, esse ato de solidariedade, porque nem sempre o aluno não está presente, né, porque ele não quer fazer, né, ou porque ele está levando a vida numa boa, né. Muitas vezes ele tem várias dificuldades por trás da tela que nós, nesse momento, não estamos sabendo. Ô, Mônica, e tem uma coisa, né, para a gente pensar também agora, que a gente não pode dizer que um aluno é desinteressado. A gente precisa entender, né? E o professor Nilson José Machado, ele fala muito nessa questão do desinteresse, no seguinte, o aluno pode não estar interessado naquela aula, naquele momento, mas interesse em alguma coisa ele tem. Né? Então, não é a questão, não é o desinteresse, mas sim o interesse em quê? Em quê? É bom a gente pensar isso. E também pensar como esse distanciamento do professor, da classe, da escola, né, que outros sentimentos gera nos alunos. Né? Você vê o Guilherme, é um aluno de 3ª série. Ele já está saindo da escola. Né? É diferente de um aluno do 8º ou 9º ano. Ele sai com um sentimento que ele nos fez perceber de que estou perdendo as minhas referências, a escola, os meus amigos, né? Estou deixando para trás uma etapa da minha vida, né? E a gente precisa pensar que todas essas emoções que fazem parte do ser humano, elas contribuem, né, seja de uma forma positiva ou negativa, para a aprendizagem. Ela não é desvinculada da aprendizagem. Não existe aprendizagem do conteúdo que não passe pela afetividade.
Exato, né? A afetividade, as emoções, né? Ela compõe, né? Esse processo de aprendizagem, né? Ela atua para que a gente possa ter o pleno desenvolvimento do ser, né? Do ser integral, no seu desenvolvimento humano. Nós estamos num contexto muito diferente do que a gente já viveu até aqui, né? Exato. Então, é importante o professor refletir, né, sobre as ações dele e o quanto as ações dele têm trabalhado com essa afetividade, né? Exato. Como que as ações dele estão afetando a aprendizagem desse aluno. Isso mesmo. Eu acho que o professor ele precisa assim se conscientizar e ter para ele que a função dele não é apenas ensinar, né? Mas ele precisa, além de ensinar, ajudar o outro a aprender, né? E esse ensinar e esse aprender é que faz esse processo do ensino-aprendizagem, né? Então, ela é uma mão de via dupla, né? Eu dou e eu recebo e eu dou. Então, Mônica, por isso que a gente conversou até aqui, a questão da afetividade, da aprendizagem e dessa mediação do professor. Como que a gente fecharia essa conversa? Eu posso dizer assim, ó, que não podemos esquecer que ser educador é vocação. E toda vocação nasce de um grande amor, de uma grande esperança. Então, ensinar e aprender são movidos pelo desejo e pela paixão. Para encerrar a nossa TPC de hoje, gostaríamos de uma última interação. Gostaríamos que você pensasse na sua prática e como a afetividade esteve presente nela e compartilhasse aqui conosco. Nós agradecemos a sua participação e estamos esperando a sua interação. Muito obrigada.